Boa noite. Esse trabalho vai estar falando sobre a toxoplasmose congênita, uma revisão, onde será apresentado por mim, Bárbara Jacob de Matos, e tive como orientadora a professora Viviane Rego Guimarães. Introdução. A toxoplasmose, mesmo sendo uma infecção antiga, é uma doença de grande importância até os dias atuais, devido à sua forma de transmissão, ter como ponto-chave o gato, que é um animal doméstico. Uma outra forma de transmissão são por alimentos contaminados. Apesar dos avanços dos últimos anos, muitos resultados têm sido alcançados, sendo que o principal desafio da saúde pública mantém-se na toxoplasmose congênita, que é a forma de transmissão que só ocorre da mulher quando ela adquire a infecção na fase ativa da gestação, podendo ocorrer grandes riscos para o feto. Metodologia. Tratou-se de um estudo tipo bibliográfico, descritivo, exploratório e retrospectivo com análise integrativa, sistematizada e qualitativa. O estudo bibliográfico se baseia em literaturas estruturadas, obtidas de teses, artigos científicos provenientes de bibliotecas virtuais. Após a leitura analítica, iniciou-se a leitura interpretativa, que tratou do comentário feito pela ligação dos dados obtidos nas fontes ou ao problema da pesquisa e do conhecimentos prévios. Histórico da doença. Em 1908, foi relatado por Afonso Sperlori a descoberta de um parasita conhecido como Toxoplasma gondii, o causador da doença que viria a ser conhecida por toxoplasmose. Essa descoberta foi feita e descobriu através de um coelho de laboratório. Porém, neste mesmo ano, Nicole relatou o descobrimento do Toxoplasma gondii em um roedor norte-africano, conhecido como Ctenodactylus gondii e Mansur. Ela também relata a descoberta de um micro-organismo também retratado por Sperlori. Mas foi somente em 1923 que Janku, em Praga, relatou a primeira ocorrência de toxoplasmose congênita em uma criança de 11 meses, que veio a óbito. Após necropsiada, foi encontrado parasita em seu globo ocular. Porém, em 1927, Margarinos Torre, em fase congênita da infecção, descobriu a meningoencefalite e a miocardite decorrente do parasita. Porém, foi considerado o grande descobridor da toxoplasmose generalizada. Toxoplasmose. A toxoplasmose é uma zoonose cosmopolita originada do protozoário Toxoplasma gondii. Esse parasita ele é heteroxêmico facultativo, ou seja, ele pode viver ou não no hospedeiro. A toxoplasmose congênita é decorrente da transmissão do Toxoplasma gondii da mãe infectada para o feto. Essa é uma infecção intrauterina, podendo ser assintomática e podendo causar grandes lesões para o feto, ou no caso, lesões onde pode ocorrer, podendo causar grandes lesões para o feto, dependendo do tempo gestacional da mãe. Essa aqui é a morfologia, taquizoíto. Isso é um taquizoíto. Essa é a forma proliferativa, ou seja, é a forma aguda da infecção. Este daqui é o cisto em tecido cerebral, conhecido como cistozoíto ou bradizoíto. Ele é encontrado em tecidos nas fases aguda ou podendo ser encontrado também na fase crônica da infecção. Este aqui é um oocisto esporulado. O oocisto esporulado ele é formado através das células intestinais dos felídeos, onde são eliminados através das fezes dos animais.
A principal forma de transmissão vem dos felinos, que após serem infectados, eles eliminam milhões de oocistos no ambiente, onde, dependendo do clima e do ambiente, ele pode permanecer por até 1 ano. A transmissão mais comum no ser humano é através da ingestão de alimentos contaminados, ocorrendo por carnes cruas, carnes mal cozidas, alimentos contaminados, água contaminada, principalmente em locais que não possuem saneamento básico, transfusão sanguínea ou até mesmo transplante de órgãos. A forma de transmissão da toxoplasmose congênita é quando a mãe adquire a doença na gestação. A toxoplasmose congênita é a transmissão mais grave devido ao grande risco que pode causar para o feto. Nesse caso, podendo levar a mãe, através da transmissão, a mãe a ter um abortamento do feto. Uma outra, o ciclo biológico. A toxoplasmose é uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo, sendo ela classificada como antropozoonose, por ser uma doença primária que pode ser transmitida do animal para o homem. O seu ciclo inicia através do felídeo, que é o hospedeiro definitivo. Ele elimina em suas fezes oocistos não esporulados. Num período de 1 a 5 dias, eles começam a esporular, onde pode estar contaminando solos, água, roedores e pássaros. Após serem ingeridos, eles se transformam em taxoítas, mantendo-se na parte da musculatura, dos músculos, através dos músculos. O gato também pode se contaminar com oocistos. Animais domésticos ou animais selvagens, após a ingestão de oocistos, também se tornam animais, também se contaminam. O homem, após ele ingerir a carne crua de animais contaminados, a carne crua ou alimentos mal lavados, como águas contaminadas ou através de transfusão de sangue, eles se tornam um dos hospedeiros intermediários. A fase da transmissão da mãe para o feto é através da via placentária, ou seja, após se tornar o hospedeiro intermediário, o cisto ele permanece no organismo do ser humano pela vida toda, ou seja, do hospedeiro intermediário. O diagnóstico da doença. O diagnóstico do TEGOND não pode ser avaliado apenas por sintomas clínicos. Ele também deve ser avaliado por sintomas através de exames laboratoriais. Porém, uma outra forma de diagnóstico deve ser tomado cuidado na fase dos recém-nascidos, os imunodeprimidos, imunocomprometidos e dos doentes com comprometimento ocular. A toxoplasmose congênita, por ser uma das fases mais graves da toxoplasmose, a mulher grávida que adquire a toxoplasmose no decorrer da gestação é um dos outros diagnósticos que também devem ser tomados com mais cuidado. Diagnóstico laboratorial e tratamento. A toxoplasmose, por ser uma doença assintomática, ela deve ser sempre confirmada através de exames sorológicos. Sendo que, no caso do IgG e a IgM negativa, significa que a pessoa não teve a infecção. No IgG e a IgM positiva, a infecção está ativa. No caso do IgG positivo e a IgM negativa, memória imunológica, ou seja, já teve a infecção. No IgG negativo e a IgM positiva, fase aguda da infecção. Após a confirmação no laboratório, após a confirmação desses exames, as drogas utilizadas são a sulfonamidas e a pirimetamina, que são medicações que devem ser utilizadas juntas,
pois elas são mais potentes, a sua potencialização é maior quando usadas assim. Separadamente, elas perdem uma base de 8 vezes, perde uma porcentagem de 8 vezes a mais do que sendo utilizadas juntas. A infecção de indivíduos imunocompetentes é a administração de ácido folínico. O ácido folínico ele é utilizado para proteger a medula óssea, no caso do uso da pirimetamina. No tratamento com infecção materno-fetal, a droga utilizada é a espiramicina. Sintomas e manifestações da doença. A toxoplasmose ela é uma doença assintomática, porém ela pode se manifestar sintomática, causando febre, atralgia, mialgia, cefaleia e adenomegalia. Na toxoplasmose congênita, o seu diagnóstico tem que ser preciso, pois quando o gestante adquire a toxoplasmose, em seu período gestacional, o grau de infecção pode causar grandes danos para o feto, podendo levar até o abortamento do mesmo. No primeiro trimestre, a infecção, como a placenta ainda está a placenta ainda é pequena, a forma de transmissão é menor, porém não é tão grave. No caso do segundo trimestre, a placenta já está um pouco maior, mas também sendo que o nível de gravidade não é tão grande. Porém, no terceiro trimestre, como a placenta está maior, o nível de infecção é maior, podendo causar grandes danos para o feto. A transmissão para o feto no primeiro trimestre é a mais rara, porém, é uma fase mais delicada e mais grave, podendo gerar problemas, como crescimento intrauterino, morte fetal, prematuridade, lesões em órgãos como coração, cérebro, olhos, baço e fígado. E um dos efeitos a longo prazo, ou seja, após o nascimento, seria convulsões, retardo mental, paralisia cerebral ou surdez e cegueira. Considerações finais. Eu concluí que a toxoplasmose é uma doença de grande importância mundial devido à sua forma de contaminação. Por ela ser uma doença infecciosa congênita ou adquirida, por ela ser causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, ela concluir que uma fase da vida dela ela está no animal e a outra fase nos seres humanos. Por ser uma doença assintomática, ela sempre deve ser confirmada em exames laboratoriais. Porém, a toxoplasmose congênita é a forma de transmissão mais grave, por ultrapassar as barreiras transplacentárias, sendo essa toxoplasmose congênita, sendo que a da saúde pública é um dos exames mais exigidos em todas as gestantes. Referências bibliográficas. Eu coloquei algumas das referências que mais foram utilizadas dentro do trabalho, que foi Carlos, Cassol, CDC, Costa, Couto, Detânico. Felipe, Frazão, Garcia, Gil, Laurice, Mendes. Safadi, Silva, Souza. E eu gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora Liliane, que mesmo eu fazendo meu trabalho em 30 dias, ela teve paciência para me ajudar. A professora Dani, que me ajudou muito também, muito obrigada. Aos meus amigos, a todo mundo que teve paciência. E desculpa pelo meu nervosismo. Bom, então a gente agora vai passar para a segunda parte, tá? Que é a parte da eleição. Aí eu vou pedir para você. Às 19h04, 4 minutos, do dia 24 de junho de 2015, na sala 103, nas dependências da Faculdade Alfredo Nasser, na cidade de Aparecida de Goiânia, procedeu-se a defesa de trabalho de conclusão de curso, modalidade de artigo científico,
conforme estabelecido pela Resolução 04, de 13 de 07 de 2005, do Conselho Nacional de Educação Superior, onde a acadêmica Bárbara Jacob de Matos, com o título Toxoplasmose e Toxoplasmose Congênita, uma revisão, sobre a orientação da professora Liliane Guimarães, a oportunidade foi convidada a professora Daniela Cavalcante para fazer parte da banca examinadora. Depois de realizada a apresentação da acadêmica no período estipulado pela banca, de 15 minutos, foi aberto um espaço para as atribuições do professor convidado e também para os demais presentes. Em seguida, o professor responsável por presidir a banca examinadora solicitou aos presentes que se retirassem e, por uma média aritmética atribuída pelos dois professores participantes, chegou-se a uma nota final, estando a acadêmica aprovada de trabalho de conclusão de curso, que representa parte dos requisitos para a obtenção do título de bacharel em biomedicina da Faculdade Alfredo Nasser. Parabéns, Bárbara. Respira,